Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos meditando neste tempo a palavra de Deus que está expressa no Sermão da Montanha. Quando Jesus senta-se numa montanha, ou pelo menos de lá ele fala, e através de sua palavra ele se apresenta como o novo Moisés, aquele que quer levar o pleno cumprimento e a plenitude à lei de Deus, o nosso Pai. Jesus toca neste Sermão da Montanha em diversos aspectos da nossa vida em conjunto, da nossa vida individual e do nosso relacionamento com Deus. E hoje ele vai dizer: quando vocês orarem, não usem a força da palavra, porque esta não convence o coração de Deus, como fazem os pagãos. Se nós tomamos a oração que os pagãos faziam, eles achavam que Deus, ele respeitava a oração do ser humano, como se fosse um passo de mágica. O ser humano dizia e Deus era obrigado a realizar o que ele estava pedindo. Isso aí a gente hoje encontra em nosso meio, quando algumas pessoas, elas dizem: eu determino que Deus realize tal e tal graça por mim. Ou seja, a pessoa, ela não confia na misericórdia do Pai que cuida, mas ela confia muito mais no poder de suas próprias palavras. E aí, Jesus vem nos corrigir, dizendo o seguinte: olha, não se preocupem, porque antes que vocês peçam alguma coisa, Deus já sabe do que vocês necessitam. E aqui é interessante a gente frisar bem essa palavra. Necessitar significa aquilo que nós precisamos para viver, nem mais nem menos. Aqui nós lembramos a palavra do Eclesiástico que nos diz: não vos peço nem riqueza nem pobreza, mas apenas o pão de cada dia, como ele nos ensina hoje na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O ser humano é um ser insaciável. Nós somos seres de desejo. Só que a nossa oração, ela não pode acompanhar os nossos desejos. Ela precisa acompanhar as nossas necessidades. Santo Agostinho diz: aquele que reza expressa a Deus o seu desejo mais íntimo. Mas que desejo é esse? O desejo que nós temos de assumir na nossa vida a vontade de Deus para nós. Por isso, Jesus nos ensina esta oração, porque ela é modelo de tudo aquilo que nós devemos fazer. Quando nós rezamos o Pai Nosso em comunidade, não é só essa oração que Jesus ensina, como se fosse um texto pré-fabricado que a gente precisa repeti-lo. Não, mas Jesus nos ensina o que nós devemos pedir, como nós devemos pedir e qual deve ser o espírito que a gente tem na nossa oração. Ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A primeira parte do Pai Nosso, ela é dirigida a Deus.
Louva a Deus, porque Ele está no céu. Louva a Deus, porque o nome dEle é poderoso. Louva a Deus, porque Ele faz vir sobre nós o seu reino. Louva a Deus para que se cumpra na terra a sua vontade, da mesma maneira que é cumprida no céu. Percebem? Que não é só um texto pré-fabricado, mas é um espírito que deve estar dentro das nossas orações. Como eu devo orar? Primeira coisa que eu devo fazer: louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já dispôs para mim. Esse é o espírito daquele que reza. Depois, a segunda parte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, nós não pedimos o pão por o dia de amanhã, nem reclamamos o pão que não veio no dia de ontem, mas nós pedimos: dai-nos o pão de cada dia. A ração diária que me faz ter forças de continuar no caminho de Deus. Ração diária. Não é pedir nem riqueza, nem pobreza, mas ração diária. Perdoa as nossas ofensas. Um pedido excepcional. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as vezes que eu não consigo realizar a Tua vontade da mesma maneira que ela é realizada no céu. E vem o complemento: assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. É uma condicional que nós colocamos. Deus vai perdoar-me da mesma maneira que eu perdoo os outros. Isso é interessante para nós, porque, irmãos e irmãs, nós sempre queremos que os outros tenham misericórdia de nós. Sempre pedimos que as pessoas olhem por nós, não exasperem em nada conosco, mas na hora que chega o momento de eu dizer alguma coisa, de eu falar alguma coisa, eu não levo em conta o sofrimento do meu irmão. Aqui Jesus, de fato, Ele está aplicando aquela palavra: não faça aos outros aquilo que você não quer que te façam. Esta é a grande regrinha de ouro. Porque se eu ofendo a outra pessoa, eu preciso perdoar da mesma maneira como eu exijo o perdão. Se fulano de tal não me pedir perdão, eu não converso mais com ele. E por que nós somos tão difíceis de pedir perdão? Pedir desculpa às pessoas. Você imagina, olha, nós temos uma dificuldade muito grande de falar essa palavra: eu te perdoo. Nós temos dificuldade de dizer: eu te desculpo. Mas nós queremos ouvir isso sempre. Nós exigimos isso dos nossos irmãos. Então Deus, quando nos ensina o Pai Nosso, Ele diz: é preciso você aprender a perdoar também. Não adianta você só pedir perdão, mas é necessário que o seu coração, a sua mente, o seu espírito estejam preparados a perdoar todo o mal que te fizerem. E assim continua: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É interessante esse pedido, porque a tentação, irmãos e irmãs, ela se apresenta a nós todos os dias. A tentação do dinheiro, a tentação do querer ser maior do que o outro, a tentação do querer ser melhor do que o outro. E a gente sempre tem esses pequenos sentimentos no nosso coração e que precisam ser extirpados da nossa vida.
E aí, como a gente pode enfrentar uma tentação que se aproxima de nós? Somente pelo poder de Deus. A gente pede, Senhor, não permita que eu caia em tentação. Ou seja, dá-me a vossa força para que eu consiga vencer a minha vontade corrompida. Dai-me a força para que eu consiga vencer aquilo que não contribui para o meu desenvolvimento espiritual, humano, social, meu desenvolvimento como ser humano. Conseguem perceber que o que Jesus, ele nos pede quando nos ensina a rezar é que o nosso coração esteja totalmente em acordo com as nossas palavras. Não ser como os pagãos, que falam e acham que por falar demais serão ouvidos. Não. E Jesus aqui não está dizendo que você não pode rezar 200 Ave-Marias, 1000 Ave-Marias, 40 Salve Rainha. Não tem nada a ver com quantidade. Isso aqui tem a ver com qualidade de oração. Nós, quando a gente vai ler a palavra de Deus, nós percebemos que Jesus passava noites a fio em diálogo com Deus. Pensa bem. A gente, para rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, é difícil de manhã. Jesus passava a noite inteira em oração. Por que ele fazia isso? Porque a amizade com o Pai era algo que ele queria cativar, que ele queria cultivar. Por isso que o Pai foi sempre fiel a Jesus. Não deixou que ele fosse entregue à morte, mas o ressuscitou. Sempre que Jesus realizava um pedido, o Pai o atendia. Basta a gente pegar os milagres que Jesus fez. Por que Jesus conseguia, entre aspas, realizar os milagres? Porque ele sempre estava unido a Deus. Nós somos o contrário. Na hora que a gente precisa, a gente reza. Mas na hora que nós não estamos precisando, a gente exclui esse tipo de relacionamento com Deus. Percebem a diferença? Jesus, ele não pede ao Pai apenas, mas ele reza antes. Ele entra em contato e nos ensina a fazer isso, porque é necessário que o nosso coração esteja em acordo com aquilo que nós pedimos. Por que muitas vezes nós não somos atendidos? Porque muitas vezes, lá no fundo da nossa alma, nós ainda desconfiamos de Deus. Ou nós pedimos demais. Senhor, eu preciso de 200 gramas de feijão para mim comer, 200 eu acho que até muito, né? 100 gramas de feijão para mim comer durante esse dia, mas eu quero 5 quilos. Senhor, eu preciso de paz para poder resolver os meus problemas da minha vida, mas eu não quero só paz para resolver os problemas, eu quero que minha vida seja um oceano sem onda nenhuma. Então nós sempre exasperamos na oração, quando nós pedimos a Deus que nos conceda a graça do pão de cada dia, nós estamos dizendo, Senhor, olha, eu estou disposto a estar debaixo da sua palavra, mas me dê a ração diária, me dê a ração diária para que eu não me preocupe. E é interessante quando a gente começa nesse relacionamento com Deus e vai pedindo a ração diária, a gente vai percebendo que Deus, ele nunca deixa ninguém morrer de fome. É interessante. As pessoas às vezes passam, não têm para exagerar. Porque, por exemplo, nós somos muito exagerados, ainda mais nós que somos brasileiros e ainda mais nós que somos mineiros.
No dia de domingo na sua casa, vai almoçar 10 pessoas, faz comida para 30. Nós somos exagerados. Até no nosso comportamento, nós somos exagerados. Por exemplo, quando a gente vem marcar uma missa para alguém, a gente faz uma lista de 50 nomes. Não, eu quero que reza para essas 50 pessoas. Nós somos exagerados, às vezes, no demonstrar a nossa raiva. A gente soca o focinho das pessoas. Não pode. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, dai-nos aquilo que é necessário, não aquilo que eu quero, mas o que é necessário, para que eu possa, com alegria, vos agradecer, vos bendizer, vos louvar. Não é à toa que nós, de coração unidos, agradecemos ao Senhor. Por isso que nós participamos da missa. Para agradecê-lo, para pedi-lo, mas tudo tem que ser com equilíbrio, não pode ser exagerado. Existe uma devoção muito bonita, aqui a gente não tem muito esse costume, mas se vocês quiserem procurar na internet, vocês vão achar. Existe uma devoção, principalmente no sul do Brasil, que é a devoção à Nossa Senhora do Equilíbrio. Ou seja, equilíbrio, nem mais nem menos, mas o que é necessário. E quantos de nós precisamos ter essa devoção, né? Nossa Senhora da Saúde é a mesma Nossa Senhora do Equilíbrio. Nós temos que pedir: Nossa Senhora da Saúde, me dê equilíbrio na minha vida, para que eu não seja nem tão nervoso, mas nem tão bobado. Que eu não seja nem tão rico, nem tão pobre. Que eu não seja nem tão gordo, nem tão magro, mas que eu seja aquilo que é necessário para eu viver bem. Se a gente aprendesse a rezar o Pai Nosso, e essa é uma oração que a gente faz várias vezes durante o dia, mas o nosso espírito nem sempre presta atenção nas palavras que a gente diz. Se você pede o pão de cada dia, para que você está preocupado com o dia de amanhã? Se você pede aquilo que é necessário para esse dia, por que ficar desesperado com a semana que vem? A cada dia basta o seu próprio mal, como nos diz Jesus. Que hoje, ao aprender a rezar com Cristo, o nosso Salvador, nós possamos, irmãos e irmãs, permitir que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, da mesma forma que ela é feita no céu.